Olá, queridos amigos, e agora posso chamar queridos alunos. Sejam todos muito bem-vindos a este Caminhar com Maria. Vamos iniciar nossa primeira aula refletindo com muita intensidade sobre a devoção a Nossa Senhora. A devoção mariana é uma consequência natural da percepção que foi sendo construída após a sua ida para o céu, ou a sua dormição, ou a sua assunção. Do seu papel respeitável nesse mundo, da sua importância na história, de sua indispensável cooperação na história da salvação e na história da Igreja. O fato do Novo Testamento não colocá-la em evidência, em grande destaque nos evangelhos, possivelmente é porque eles foram escritos para falar da figura de Jesus, da sua boa nova e da sua missão nesse mundo. Talvez isso fez com que essa visão transcendente do papel e da importância de Maria fosse transferida para um período logo após a ascensão de Jesus aos céus e o início da Igreja. Essa foi a ocasião em que ela começa a ganhar um papel relevante, até porque nós sabemos que ela se tornou sua discípula e sua apóstola. Temos que considerar que as pistas para chegarmos ao ponto de partida para a devoção popular a Nossa Senhora vão sendo encontradas já nos escritos pós-evangelhos, isto é, nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, o qual, segundo a história e tradição dos primeiros cristãos, ele era amigo de São João e de Nossa Senhora, chegando a morar por algum tempo com eles lá em Éfeso. O certo, amigos, é que já no primeiro capítulo do seu segundo livro, ou seja, Atos dos Apóstolos, lá no versículo 14, São Lucas a coloca junto a um grupo que perseverava na fé e vivia em orações e súplicas, isso lá em Jerusalém. Sendo a partir daí sua importância reconhecida nas exegeses que foram realizadas pelos escritores sagrados da época e depois disso. Também o apóstolo Paulo, em textos que diretamente ou por tipologia se referiram a Nossa Senhora. Podemos ver isso lá em Romanos 5,14, lá em 1 Coríntios 15, 45, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, também no capítulo 4, versículo 4. Também o evangelista São João, lá no Apocalipse 12. Temos que considerar ainda o papel muito importante dos pais da Igreja, que foram os escritores sagrados que atuaram entre os séculos I e VII depois de Cristo. O termo pai da Igreja foi atribuído pelos cristãos católicos aos grandes defensores da Igreja cristã, também conhecidos como apologetas. Ou seja, apologetas são aqueles que escreveram grandes obras elogiando, explicando e defendendo a Igreja. Eles eram fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo e da Igreja primitiva. No primeiro século, nós temos grandes pais da Igreja. O primeiro que eu colocaria para vocês é Santo Inácio de Antioquia, que descreveu Jesus Cristo como filho de Maria e filho de Deus. Diz ele: nosso Deus, Jesus Cristo, foi concebido no ventre de Maria de acordo com a dispensação,
ou seja, a realização do propósito de Deus para a humanidade. Pela semente de Davi, mas também do Espírito Santo, ou seja, por Nossa Senhora. Aí nós temos no segundo século, Santo Irineu, que escreveu um lindo texto sobre Maria. Tinha como título Eva e Maria. Nele são feitas comparações, chegando às seguintes conclusões. Ele chegou a essa conclusão. Eva marcou o mundo por sua desobediência, enquanto Maria marcou o mundo por sua obediência. E ele continua. Eva ouviu um anjo e se afastou de Deus. Entendamos aqui que o poder do mal pode assumir qualquer imagem de serpente, de anjo, etc. E ele continua. Maria ouviu um anjo e trouxe Deus para dentro de si. E aí a gente conhece outro pai da igreja muito importante para nós conhecermos melhor Nossa Senhora. São Justino. Ele é da mesma época, segundo século. Ele fala das duas virgens, Eva e Maria. A partir de uma tipologia, ele diz: Eva era virgem e incorrupta, mas deixou-se corromper e concebeu pela palavra da serpente. E após conceber, gerou a desobediência e a morte. Maria, também na qualidade de virgem e incorrupta, concebeu pela palavra do anjo e após conceber, fé e alegria, gerou o Filho de Deus. Ainda no segundo século também, que já falamos um pouco antes dele, Santo Irineu. Agora ele diz que o Gênesis 3,15, que nós conhecemos muito bem, o qual nos conta sobre a primeira profecia na Bíblia, que foi enviada pelo próprio Deus, esclarecendo que deverá sempre existir inimizade entre Satanás, ou seja, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. De tudo isso que vimos até aqui, o que podemos afirmar hoje é que Nossa Senhora foi considerada a mulher do Gênesis 3,15, que com o seu sim, seu seguimento e obediência a Deus, esmagou a cabeça da serpente, tornando-se a verdadeira corredentora da humanidade. E isso a gente vê bem em algumas imagens de Nossa Senhora. Não é, a gente não conhece bem, hein? Nossa Senhora das Graças, ela esmaga uma serpente com os seus pés. E São Lucas? Bom, essa é uma linda história. Como já falamos, da participação e convivência dele com Nossa Senhora lá em Éfeso, vejam que no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 17 a 20, ele nos diz que os próprios apóstolos, com o poder atribuído por Jesus Cristo, poderiam pisar em serpentes e esmagar o mal. Bem semelhante ensinou o apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20, diz que o próprio Jesus Cristo viria e esmagaria a serpente, ou seja, Satanás, o poder do mal, debaixo dos seus pés. O apóstolo continua também lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, se referindo a Nossa Senhora. E ainda também na mesma carta, em Gálatas 4:4, ele aponta para Maria como sendo aquela mulher que na plenitude dos tempos cumpriu o projeto de Deus. Temos também Santo Agostinho, muito conhecido de todos nós, né?
Ele viveu no século IV depois de Cristo. Entre tantos outros pais da igreja, doutores da igreja, foi unânime em ressaltar a importância de Maria na história, sendo predecessora do culto a ela. Mas um testemunho forte, que perdura até hoje, como prova da devoção a Maria, está nas pinturas, as quais são testemunhas dos lugares mais primitivos de culto da igreja primitiva a Nossa Senhora. Resgatamos aqui para você, queridos amigos e queridos alunos, algumas das mais antigas imagens nas quais Maria aparece, dando conta da sua importância para os fiéis que viviam nesse contexto. Era um contexto difícil de perseguições, né? Essas pinturas ou afrescos são provas vivas da experiência espiritual dos primeiros cristãos e são evidências muito ricas de como viviam e cultuavam a Virgem Maria. Sua espiritualidade e experiência na fé, em todos os sentidos, tanto nos aspectos rituais, litúrgicos e devocionais. Maria aparece, nessa época, de forma muito rica, muito expressiva, nos dando pistas de como era respeitada, considerada e venerada entre os primeiros cristãos. Nossa, são tantas as demonstrações de carinho, de amor, de afeto, de veneração a Maria, que fica difícil da gente escolher qual colocar para vocês. Estas foram as que mais eu considerei apropriadas para esse momento. Agora, saindo das pinturas, passamos para a literatura dos primeiros cristãos, bastante rica em explorar alguns aspectos da vida da Virgem Maria. Se em alguns livros ela aparece parcialmente, outros são inteiramente dedicados à sua vida. Isso indica, de forma bastante direta e expressiva, a veneração que já era devotada a ela nessa época. Entre essas obras, nós podemos destacar o Proto-Evangelho de São Tiago. Foi escrito no primeiro século, talvez pelos anos 150 depois de Cristo. Nesse evangelho está evidenciada uma profunda veneração a Maria por conta da sua pureza e santidade. Um pouco mais à frente, lá pelos anos 117 a 138, temos ainda os conhecidos oráculos sibilinos. Possivelmente, eles foram editados por escritores judeus que se converteram ao cristianismo, porque neles podemos enxergar tendências monoteístas, ou seja, acreditam num só Deus, mas também messiânicas, onde está presente a mãe do Messias, que é Nossa Senhora, cuja ênfase está no papel central que ela ocupou na obra da redenção. Na minha coleção, Histórias de Maria que a Bíblia não conta, lá eu coloquei uma rica bibliografia com destaque de dezenas de livros que falam sobre Nossa Senhora, que falam sobre Maria, nas mais variadas situações da sua vida, com informações relevantes que nos ajudam a compreender melhor todo o processo de devoção a ela. Isso até hoje. Agora, se pensarmos na devoção oficial a Nossa Senhora pela Igreja, ela ganha um impulso efetivo após o primeiro concílio de Éfeso,
Isso em 431 depois de Cristo, quando foi considerada pela Igreja como a Theotokos, uma palavra grega que significa aquela que gerou Deus ou a mãe de Deus. Aqui é oportuno destacar também o processo que levou Maria a receber de todos nós o título de Senhora, Nossa Senhora. Isso está muito vinculado ao título de Senhor que foi dado a Jesus. Esse título de Jesus aparece numa dezena de textos bíblicos. Vocês estão vendo aqui algum deles. Mas ainda, amigos e alunos, uma segunda razão pela qual a Virgem Maria ganha o título de Senhora, Nossa Senhora. E esse tem a ver com a realeza de Jesus, que é considerado por todos nós o Rei dos Reis. Isso ocorre porque somente as mães dos reis eram tituladas rainhas. Além disso, os súditos do rei eram também súditos da rainha, ou seja, da mãe do rei. Assim, se nós somos súditos de Jesus, que é o nosso rei, somos também súditos de sua mãe, sendo ela a nossa rainha. Observem que na ladainha Nossa Senhora, ou chamada também de ladainha lauretana, dizemos Rainha dos Anjos, Rainha dos Santos, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha dos Profetas e assim por diante. E todas as rainhas recebiam também, invariavelmente, o título de Senhora. Aqui podemos fazer uma nova pausa e refletir. Vocês sabem por que rezamos as ladainhas a Nossa Senhora? E por que elas são chamadas de lauretana? Não? Vamos aprender ou vamos recordar. A palavra ladainha vem do grego e significa súplica. A dedicada a Nossa Senhora é realmente para suplicar, implorar, pedir a sua intercessão junto a Deus Pai e a Jesus, o seu Filho. Por que lauretana ou loretana? Por ter sido popularizada no Santuário de Loreto, lá na Itália. Todos nós sabemos que as ladainhas são melodiosas, são súplicas que vêm de dentro do nosso coração. É uma música para os nossos ouvidos. É tanto que pelos séculos a ladainha foi inspirando grandes compositores, e entre eles Mozart, que compôs lindas melodias para a ladainha de Nossa Senhora. E o que dizer, amigos, das igrejas e santuários que são dedicados à devoção a Nossa Senhora pelo mundo? Eu vou citar aqui alguns, mas são tantos, uma quantidade quase incontável. Na Terra Santa, na Europa e até no Brasil. Há de se acrescentar que em todas elas, em todos esses santuários, se realizavam, e ainda se realizam, grandes festas, procissões e todas as práticas devocionais dedicadas a Maria Santíssima como padroeira, ou como a padroeira do lugar, padroeira daquela basílica e assim por diante. Além das datas de festas anuais, a ela que são consagradas. Um outro aspecto importante a ser ressaltado é que essa quantidade considerável de basílicas, de igrejas erguidas em homenagem a Nossa Senhora foram motivadas por favores, bênçãos, graças, que por ela foram concedidas a todos nós, os seus devotos.
Outra devoção mariana que é muito forte, que perdura até hoje, é a oração da Ave Maria. A gente reza todos os dias, às vezes várias vezes por dia, várias Ave Marias, e ela surgiu como oração mariana entre os séculos 6 e 8 depois de Cristo. Lá pelos anos 600, mais ou menos, já era rezada a sua primeira parte, até Jesus. Em meados dos anos 800, os monges tinham por devoção a reza e a meditação dos 150 salmos da Bíblia. E eles faziam isso junto com o rosário a Nossa Senhora. Aqui novamente paramos um pouquinho para relembrar que a palavra rosário vem de rosa, ou coroa de rosas. Conta-se que Nossa Senhora, certa vez, disse em algumas aparições que a cada vez que rezamos uma Ave Maria no rosário, ela recebe uma rosa, e por cada rosário completo, ela recebe uma coroa de rosas. Não é lindo? Mas voltando aos monges, é importante que saibamos que os momentos históricos do desenvolvimento do rosário, oficialmente, abrangeu uma longa data. Se estendeu do século XII até o século XVI, 4 séculos. Contudo, entre o povo devoto a Nossa Senhora, isso se deu bem antes. Nos anos 800, como nós já dissemos, ou seja, no século VIII da nossa era, alguns monastérios permitiram que os leigos participassem com eles das orações diárias, que incluía também a reflexão dos 150 salmos na Bíblia. E esses salmos eles começaram a rezar juntos ao rosário de Nossa Senhora. Mas surgiu um grande problema. O povo não sabia nem ler e nem escrever. Como fazer? Eles os ensinaram primeiro a rezar as Ave Marias, que, como já dissemos, era formada só pela primeira parte. E também ensinaram a esse povo os Pai Nossos. Então se rezava o Pai Nosso e Ave Maria, a primeira parte. E quanto aos salmos, o que fazer, se eles não sabiam nem ler nem escrever? Os superiores dos monges tiveram uma ideia. Eles criariam e formariam um novo rosário. Nas 150 Ave Marias, haveria junto 150 louvores em honra a Jesus Cristo e 150 louvores em honra a Nossa Senhora. No século XIII, surge um acréscimo especial para rezar junto com o rosário, que é o Saltério à Virgem Maria, que é esse aqui, esse livrinho que eu estou segurando desde o início, não é? Então esse livrinho chama-se Saltério à Virgem Maria. Foi criado por São Boaventura, que era um frade franciscano nascido em 1221. Contudo, na realidade, no século XIII, precisamente no ano de 1200 depois de Cristo, a tradição da oração do rosário continuava nos mesmos moldes de antes, nos mosteiros, como também nos lares. Aí surge um novo impulso nesse século XIII, o qual veio fortalecer ainda mais a devoção mariana. Nossa Senhora apareceu em 1214 a São Domingos. E como isso aconteceu? Após ficar 3 dias em oração pela conversão dos albigenses, que era um povo considerado herege, que morava lá na França, ele suplicou a Nossa Senhora que lhe mostrasse uma forma eficaz para vencer aquela batalha.
Conta a tradição que no terceiro dia de oração, Nossa Senhora lhe apareceu e lhe pediu para rezar o rosário. Lhe entregou um terço com as 50 Ave-Marias, o qual ele teria que rezá-lo 3 vezes. Mas a obra só foi impressa pela primeira vez a partir dos séculos XV ou XVI. E em 1554 foi muito bem aproveitada na oração do Rosário. Essa obra nada mais é do que uma compilação, e eu estou falando da obra dos 150 salmos. Ele foi uma compilação dos 150 salmos bíblicos, voltados e dedicados a Nossa Senhora. Lembrando que as 150 Ave-Marias simbolizam a devoção à Virgem Maria, e assim ele fez. A partir daí, a oração do Rosário se propagou rapidamente pelo mundo e foi acompanhada por grandes episódios milagrosos. Pouco tempo depois, surge um filho espiritual de São Domingos. Era o beato Alano de La Roche, o qual organizou o Rosário novamente, dividindo agora em 3 conjuntos de 50 Ave-Marias. Cada um desses conjuntos ficou conhecido como mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos. Cada um desses mistérios foi ainda subdividido em 5 dezenas, tendo ele acrescentado, antes de cada dezena, um Pai Nosso. Esse modelo permaneceu até recentemente, quando São João Paulo II, em 16 de outubro de 2002, pela primeira vez em 9 séculos, alterou novamente o Rosário, acrescentando aos 3 mistérios já existentes mais um, os mistérios luminosos. A partir dessa data, no terço de cada rosário, contemplamos os mistérios da paixão de Jesus, da sua vida pública, os mistérios da encarnação e da sua ressurreição. Pois é, amigos, pois é, alunos. E quando foi introduzido o saltério à Virgem Maria, este aqui, escrito por São Boaventura sobre o Rosário? Somente após o século XV e XVI, que, como já vimos, foi impresso pela primeira vez. A partir daí ficou conhecido pelo povo que rezava o Rosário a Nossa Senhora como o Saltério dos Leigos ou o Saltério da Bem-aventurada Virgem Maria. Mas este ainda não tinha sido incorporado ao Rosário. Só em 1428 até mais ou menos 1475, ou seja, no século XV, um frade dominicano chamado Alano de La Roche tentou de todas as formas introduzir uma reflexão após cada 10 Ave-Marias, o que mais tarde chamou-se de o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Foi também no século XV, precisamente em 1500, que ficou estabelecido que para cada 10 Ave-Marias houvesse uma meditação que fosse de um episódio da vida de Jesus ou de Maria. E assim surgiu o Rosário de 15 mistérios. Foi também no século XV, em conjunto com a organização do Rosário, que a oração da Ave Maria ganhou a versão final que nós conhecemos hoje, que continua até hoje com a primeira e a segunda parte. Antes, como já dissemos, era apenas a primeira parte, que é a parte bíblica, que foi composta pelo arcanjo São Gabriel e por Santa Isabel, a mãe de São João Batista. Depois foi anexada a segunda parte. Foi criada pelos apóstolos e pela igreja dos primeiros cristãos.
A segunda parte da Ave Maria foi introduzida somente no final do século XV, mais precisamente no ano de 1483. E teve mais algumas modificações na oração do Rosário. Teve mais algumas. Mais tarde, entre 1566 e 1572, o Papa Pio V, confirmando que havia sido a oração do Rosário que havia salvado o povo cristão na Europa, proclamou oficial, a partir dali, a festa de Nossa Senhora do Rosário. E aí, amigos? Muitas informações, muitas datas diferentes, mas não se preocupe. Você pode parar o vídeo quantas vezes quiser, pode assistir uma parte da aula, pesquisar e voltar depois, e assim ir aprendendo e recordando muito mais sobre a nossa Mãezinha do Céu, sobre a sua vontade de que rezamos sempre o terço ou o rosário. Não é verdade? Continuemos rezando o nosso terço, o nosso rosário e pensando nas maravilhas que podemos obter, nos milagres que Nossa Senhora pode interceder por cada um de nós. Até a próxima, se Deus quiser.